Olá, alunos, tudo bom? Hoje vamos estudar potenciação de números naturais. Lembrando uma coisa, os números naturais são os números que nós já estudamos nas últimas aulas. Lembram? O que vai do 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Só que agora a gente vai trabalhar ele em um outro assunto. A gente já estudou adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Agora vamos estudar no conteúdo de potenciação. Tudo bem? Só uma dica. A potenciação é um conteúdo que vai aparecer diversas vezes nos nossos próximos estudos. Então, tenha muito cuidado com esse tema, preste bem atenção nos exemplos, faça bastante exercícios para que você entenda esse assunto e que você não se perca mais para frente. Lembre que a matemática é uma disciplina que você precisa aprender um passo de cada vez. Não adianta pular etapas, porque mais para frente você vai acabar precisando daquele conteúdo que você acabou deixando passar, tá ok? Então vamos nessa! Para começar, vamos entender o que é a potenciação de números naturais. De onde vem essa história? Vocês podem acompanhar no livro didático de vocês, na página 59, pois tem um exemplo que a gente vai discutir aqui juntos, ok? Lá tem a seguinte situação. Um grupo de adolescentes resolveu doar roupas para a campanha do agasalho. O organizador doou 2 sacolas de roupas e cobertores e convidou 2 pessoas para fazer a mesma doação. Em seguida, cada uma delas convidou também outras 2 pessoas. Seguindo o exemplo, vocês vejam que tem um fluxograma que mostra como foi que aconteceu. Vamos acompanhar. Temos a primeira etapa. Na primeira etapa, foram as 2 sacolas que o organizador doou, certo? De roupas e cobertores. Então, na primeira etapa, a gente tem 2 sacolas. Aí, o que aconteceu? O organizador convidou mais 2 pessoas para também doar outras 2 sacolas. Então, na primeira etapa, veja que lá tem 2 flechas que apontam para cá e que apontam para cá, certo? Aqui embaixo, a gente vai ter, então, a segunda etapa, ok? Na segunda etapa, como o primeiro organizador convidou mais 2 pessoas, cada uma das 2 pessoas também doou 2 sacolas. Aqui é uma pessoa e aqui foi outra pessoa que doou 2 sacolas. Tudo bem? E seguindo adiante, na terceira etapa, a gente vê lá na situação que cada uma dessas 2 pessoas também convidou outras 2 pessoas, ou seja, essa pessoa convidou 2, essa pessoa também convidou 2. E cada uma delas que foi convidada também doou 2 sacolas. 2 sacolas aqui, 2 sacolas aqui, outras 2 aqui e mais 2 aqui. Então, veja que temos 3 etapas. Na primeira etapa, tínhamos 2 sacolas, que foi dado pelo organizador. Na segunda etapa, a gente tem 2 sacolas para este lado e 2 sacolas para este lado. E aqui no final, a gente tem 2 sacolas, mais 2 sacolas, mais 2 sacolas. Então, observe o que está acontecendo nessa situação. Aqui, na primeira etapa, nós conseguimos arrecadar 2 sacolas, certo? Na segunda etapa, nós conseguimos arrecadar um total de 4 sacolas. E na terceira etapa, temos quanto? 2 mais 2, que dá 4, mais 2, que dá 6, e mais 2, que dá 8. Ou seja, aqui na primeira etapa, 2 sacolas, na segunda etapa, 4 sacolas, e na terceira etapa, 8 sacolas. Se colocarmos em uma tabela, veja só o que acontece. Primeira etapa 2, segunda etapa 4, terceira etapa 8. Observem só o que está acontecendo. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. Veja que 4 é o dobro de 2, certo? Aqui eu tenho 4 e na terceira etapa eu tenho 8. 8 é o dobro de 4, certo?
Então, está acontecendo que a cada etapa eu estou dobrando da quantidade de sacolas, certo? Ou seja, no exemplo a gente parou na terceira etapa. Se eu fosse seguir por mais uma etapa, a quarta etapa, quantas sacolas eu teria aqui? Ora, se a cada etapa eu estou dobrando, eu tenho que ver o dobro de 8. Então, no caso, na quarta etapa seriam 16 sacolas. Beleza? Mas a ideia da potenciação é a seguinte, é organizar os números em fatores iguais. O que são fatores? Fatores vem lá na ideia da multiplicação. Tudo bem? Vamos só relembrar aqui, ó, a diferença entre a multiplicação e a potenciação, que é o que a gente está estudando. Já estudamos a multiplicação em aulas anteriores. Lembram? Por exemplo, se eu tenho ali, ó, 4 vezes 3. O que é 4 vezes 3? A multiplicação, para quem não lembra, são somas sucessivas. Se eu tenho 4 vezes 3, é como se eu fizesse 4 mais 4 mais 4. Não é verdade? Como que eu resolvo aqui? 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4 é 8. 8 mais 4 é 12. Se isso aqui é igual, então eu sei que 4 vezes 3 também é 12. Não é? Eu também posso fazer o contrário. Eu posso fazer da seguinte forma. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Se eu escrever em multiplicação, como que isso vai ficar? Eu tenho o número 5, que está sendo repetido 4 vezes. Mas como aqui eu estou falando de soma, então eu vou colocar vezes 4. 5 mais 5 mais 5 mais 5 vai ser quanto? 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, tudo isso daqui, eu vou ter 20. E eu sei que 5 vezes 4 também é 20, ok? Então, a multiplicação são somas sucessivas. Eu estou fazendo várias somas com as parcelas iguais, tá? Lembrem que cada um desses elementos aqui da minha soma eu chamo de parcela, ok? Esses aqui eu também chamo de parcela. Quando eu falo da multiplicação, os elementos que eu estou multiplicando, eu vou chamar de fatores, tá bom? Na soma, eu chamo de parcela, na multiplicação, eu chamo de fatores. Então, qual que é a diferença para a potenciação? Na potenciação, eu vou precisar com que os meus fatores sejam sempre iguais. Tudo bem? Vejam só. Na primeira etapa eu tinha 2. Tudo bem? O 2 eu vou escrever como 2 mesmo, certo? Eu vou reescrever com o número 2, porque o 2 é o próprio 2. A quarta etapa, como que eu posso escrever o 4 como multiplicação de fatores iguais? Lá na tabuada eu tenho o 4 como se fosse 2 vezes 2. Não é verdade? Eu tenho 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, não é? É 4. E os meus fatores são iguais. Tudo bem? Agora, na terceira etapa, eu tenho 8. Eu preciso reescrever o 8 como multiplicações de fatores iguais. O 8, como é que eu posso fazer o 8? O 8, lá no tabuário, eu tenho 4 vezes 2. Mas 4 vezes 2, fazer aqui em cima, 4 vezes 2 são fatores diferentes. Eu preciso com que eles sejam sempre iguais. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Como assim? 2 vezes 2 é 4, não é? Como a gente acabou de ver. Se eu pegar esse resultado e multiplicar por 2, eu vou ter o 8. Então eu consegui. 2 vezes 2 vezes 2 são fatores iguais e eu vou ter o resultado 8. E vejam só, a cada etapa eu estou aumentando uma quantidade de 2. Aqui eu tinha 1, 2, aqui eu tenho 2, 2, aqui eu tenho 3, 2. Significa que aqui eu vou ter 4, 2? É isso aí. Veja só, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que isso vai dar? 2 vezes 2, eu sei que é 4. 4 vezes 2, eu sei que é 8. E esse resultado vezes 2 vai dar 16. Então,
Vejam só, que eu estou fazendo multiplicações sucessivas com o número 2. E essa é a ideia da potenciação. Só que eu vou ter uma forma diferente de escrever a potenciação. Veja só, eu tenho aqui 2 vezes 2. Como que eu vou escrever assim, esse número? Em forma de potenciação. Veja que o número que eu estou repetindo é o número 2, certo? Então, eu vou escrever ele aqui bem grande. 2. Quantas vezes eu estou repetindo o número 2? O número 2 está sendo repetido 2 vezes. Esse 2 eu vou escrever ali em cima do 2. É isso mesmo, bem pequeno, lá em cima, certo? No meu próximo exemplo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. Como é que eu vou reescrever isso daqui? Qual é o número que eu estou repetindo? Continua o 2. Então, eu vou repetir ele aqui, certo? O número que eu repito, eu escrevo bem grande aqui. Quantas vezes ele está sendo repetido? 3 vezes. 1, 2, 3. Então, eu vou escrever o número 3 ali em cima, certo? E como é que fica o resultado? Fica a multiplicação. 2 vezes 2 não é 4? Então, 2 elevado a 2, é assim que a gente fala, tá? 2 elevado ao expoente 2, 2 elevado a 2 é igual a 4. Por quê? 2 vezes 2, 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2, eu escrevo como 2 elevado a 3, ou a terceira, é igual a quanto? Eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, esse é o resultado.